Para falar de Urano, eu acho que eu tenho que trazer um pouco do pensamento dessa energia, desse planeta vinculado ao Aquário, que foi descoberto aqui, quando ele estava passando aqui, exatamente a 24 graus, né? Ele foi descoberto em 1781, dia 13 de março. Agora, quais são as características de Urano? Urano, além de liberdade, fraternidade, igualdade, ele provoca revoluções. Ele liberta a gente do passado. Ele é um planeta visionário. Então, como Aquário tem a ver com calcanhar, o calcanhar a gente levanta o calcanhar e vê mais alto. E Urano, ele tem essa característica também de Aquário e também da casa 11, que é de olhar mais longe e conseguir visualizar. Então ele é progressivo, é um visionário progressivo. Ele traz invenções, ele é rebelde. Também ele é louco, né? Ele é insano. Então ele tem essa loucura, insanidade, para quebrar os paradigmas. Aliás, ele quebra os paradigmas. Quando vem um Urano puro, ele mostra um outro ponto de vista que depois do momento que ele quebra, você não consegue mais voltar atrás. E aonde ele passa e com quem ele é ativado, tanto no mapa natal como no céu, na história, né? Ele traz essa quebra das regras e ele traz Urano traz mas é a palavra mesmo, ele traz, né? Porque não é que ele carrega, igual Saturno, ou ele brilha, nada. Ele traz algo novo, então sempre vem algo novo, né? Então ele é um investigador também, tem um investigador, ele tem um buscador, ele tem um lado cientista. Então tudo que tem a ver com ciência e tecnologia tem a ver com Urano. Matemática, a própria astrologia, avião, helicóptero, zeppelin, telégrafo. Ele cria crises, né? Crise é uma oportunidade para a gente redefinir os valores, né? E aí a gente realiza as mudanças necessárias. Então a crise, a gente para ver. Vou redefinir o valor. Tudo isso vem de Urano. Então ele tem uma importância muito grande. Como eu falei, ele é individual, mas ele pensa no coletivo. Se vocês forem ver aqui, ó, uma alma, outra alma, cada alma olhando para um lado. Ou seja, aqui ela não pertence a nenhum partido. Então você tem o partido, um da esquerda, outro da direita, e ele está lá no meio. Ele materializa isso para o coletivo, para o indivíduo. Ou seja, o indivíduo, o ego, não é tão importante. Ou seja, quando a pessoa acha que energia é para ela está perdendo tempo. O Urano fala, não pensa nisso. Então ele quebra as regras. Quando ele quebra as regras, ele te liberta. Mas ao mesmo tempo, ele te aprisiona. Então Urano tem a ver com prisão e liberdade. Às vezes um aspecto de Urano, ele pode trazer você a uma prisão e ficar preso. Às vezes você está preso e você passa por Urano e você está livre. Urano é um planeta geracional, então a gente tem Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra e a Lua, Marte, o Júpiter e Saturno. Tudo isso é visível a olho nu. Mas depois, quando você já não consegue ver, aparece Urano, Netuno, Plutão e outros que estão sendo descobertos. Aliás, a palavra descoberto tem a ver com Urano. Tudo que tem a ver com essa parte de
astronomia, de conseguir visualizar o que não dá para ver, é Urano. Ele quebra os paradigmas, ele muda o que já está estabelecido. Então, quando você tem, durante o processo da evolução do ser humano, o mundo intelectual que fala a Terra é uma chapa, chapada, né? Você vai reto e você cai. Isso foi um conceito. É um conceito que foi real para nós seres humanos há pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás. E aí, de repente, vem uma pessoa e fala, não, a Terra é redonda. Aí o pessoal fala, vamos matar essa pessoa, vamos prender essa pessoa, vamos destruir essa ideia nova, porque a gente não sabe lidar com ideias novas. E aí passa um tempo, essa ideia se materializa e aí ela vira um novo paradigma, ela muda o que já está estabelecido, que eu quero falar, e ela cria uma revolução. Então, mais para frente, eu vou colocar Urano em cada signo, né? Ele passando aqui. A média que ele fica é 7 anos. E às vezes ele entra, volta para o signo anterior, como foi agora em Touro, para Áries para Touro. Ele entrou em Touro, chegou até 2 graus, voltou até 28 graus e foi para frente, agora entrou dia 6 de março definitivo. Como eu falei, ele sai em abril, dia 26 de abril de 2025. Aí ele entra em Gêmeos. Só que eu vou fazer, eu vou falar a respeito, um pouquinho, do Urano em cada signo. Então, para estudar Urano, Netuno e Plutão, uma coisa importante é observar o planeta em cada signo. À medida que ele passa, ele provoca uma mudança na humanidade, que é uma mistura, como fosse um ponto médio, mas é uma mistura, como fosse um café com leite, né? Um ingrediente com outro. Eles juntos formam uma história. E é muito interessante. Então a gente vai falar, por exemplo, de avião, vamos falar de Urano. Vamos falar de helicóptero, vamos falar de Urano. Vamos falar de desmaterializar o corpo e aparecer, se teletransportar para outro lugar, vamos falar de Urano. Agora, antes a gente falava de Zeppelin. Então, o avião, quando ele atravessa o Atlântico, pela primeira vez, também tem a ver com Urano. Eu já vou falar a respeito disso. Urano é um planeta vinculado a além do tempo e espaço. Além do tempo e espaço. Então, ele realmente é muito antigo. Às vezes a gente fala alguma coisa vinculada ao tempo e ao espaço. E fica preso nisso. E a realidade, a consciência nossa está presa nisso. Mas Urano, ele traz a quebra, né? A quebra, e ele ensina a gente trabalhar, ensina a gente a lidar com o inesperado. É muito importante isso. O inesperado vem e você vai, né? Então ele é um planeta incomparável, rebelde, excêntrico, né? Agora, quando ele está no poder, ele cria. Então, antes de falar do poder, ele é contra o sistema, então ele provoca revolução, ele quer libertar o passado, e aí ele tem uma visão revolucionária, ideias para colocar em prática, né? Ou seja, ele faz parte do processo de crise, só que quando ele entra no poder, ele é autocrático, totalitário, e tem que ser do jeito dele, né? Isso é uma coisa que acontece também. Aí depois a gente precisa todo um outro processo para quebrar o que ele cristaliza, porque ele não pode cristalizar. Se ele cristaliza, ele fica totalitário, manda-chuva, mandão, né? Agora, ele é um pouco arrogante, né? Um pouco insensível. Eu acho que isso aqui é um pouco de Urano, né?
Então, como eu falei, só para a gente fechar essa pequena fala, aonde Urano estiver, aonde ele estiver, ele vai trazer uma característica dessa consciência social, dessa crise, né, dessa mudança de paradigma. Ele ensina a lidar com o inesperado em cada local, em cada local que ele trafegar, né? Quando eu nasci, ele estava aqui em Virgem. Meu avô já nasceu, já estava aqui. Ou seja, ele demora 84 anos para dar a sua volta inteira. Então, eu vou colocar aqui o ponto, ele está aqui agora. Aqui, ó. A 0 graus de Touro. E a partir de agora, a gente vai fazer uma viagem no tempo, uma coisa assim, para falar a respeito de como Urano foi em cada signo, né? Como Urano foi em cada signo. Por exemplo, só para iniciar, tá? Aqui em Virgem ele trabalhou com a ecologia. Só que na época que eu nasci, não só tinha Urano, como Plutão juntos. E durante os anos, eu nasci justo nos anos que eles estavam em conjunto. Então a minha experiência pessoal, ela é uma mescla. Mas quando entrou aqui em Virgem e quando saiu, já estava desvinculado de Plutão. Então a gente consegue falar a respeito de Urano em Virgem, com o meio ambiente, com ecologia. Eu vou falar a respeito disso. Só que tem que mesclar, tem que entender que não é só a sua experiência pessoal, porque a minha experiência pessoal, eu tenho Urano e Plutão em conjunção exata. Então, às vezes a gente confunde. Então a gente tem que ter uma visão distante do nosso mapa, uma visão uraniana, uma visão de um cientista, né? E entender como funciona, né? Cientista, né? Tudo que vocês estão vendo, até o smartphone, o celular, um computador, né? Por exemplo, Urano pertence a Aquário. Quando entrou aqui em Aquário, exatamente quando entrou, foi criado o Pentium. Aí o computador consegue falar 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E aí o Pentium vai evoluindo. Ele ficou 7 anos aqui, 7 anos em Peixes, 7 anos em Áries. E isso trouxe muitas mudanças. Os períodos de mudanças fortes que a gente tem é principalmente Urano quando entra aqui em Aquário, porque a gente vai saber qual vai ser o próximo processo para 84 anos. Alguns dizem que também aqui é 0 graus de Áries, que começa um ciclo novo na humanidade, uma nova forma de pensar. E é verdade. Então, revoltas, vocês podem pensar assim, as rebeldias, os grupos, sabe, o tipo de amizade que você tem, as ideologias, tudo isso tem a ver com Urano. Então a gente vai passar agora por uma outra parte, que é Urano em cada signo. Só para vocês terem uma noção da força disso, tá? Espero que vocês estejam gostando e, na verdade, é extremamente importante porque quando eu mostrar todos os signos, a gente vai ficar depois aqui em Touro e em Touro a gente vai ver mudanças na economia, nas finanças, na agricultura, nas posses, né? E isso a gente pode falar tanto características globais, características coletivas, também no mapa pessoal, tá? Então, vamos seguindo. Bem, vamos falar um pouquinho de Urano em cada signo. Vamos começar assim, Urano em Gêmeos. Urano em Gêmeos, ele entrou em 1941, depois voltou para Touro e entrou definitivo em 42. E quando saiu, também, ele saiu em 48, entrou em Câncer, voltou e saiu definitivo em 49, 1949. Então, assim, são pessoas que têm mente excêntrica, inovadora,
meio que até desconsidera as ideias dos outros. São comunicações modernas, avançadas. Há até uma parte de disque muito rápido. Agora, a mente é tão rápida, é tão inteligente, as ideias são tão originais, que eles criam coisas novas, mas não conseguem manter. Então, para acompanhar, é muito difícil, precisa ter um parceiro que ajude, né? Normalmente, uma pessoa que tem exacerbadamente forte Urano em Gêmeos não consegue manter a sua ideia, ou não consegue acompanhar a sua ideia, né? A pessoa tem muitos interesses, né? Então ela é muito dispersa, é muito rica em informações, muito intuitiva em informações, né? E isso a pessoa usa para o trabalho, né? Ela pode ganhar muito dinheiro com isso, né? A mente rápida, decisões rápidas em assuntos de comércio, compra e venda. Então, é uma pessoa que tem realmente uma visão muito legal, né? As mudanças da comunicação são muito fortes. Quando for em 2025, vai entrar novamente. Hoje entrou em Touro, né? Então, a gente vai ter dia 26 de abril de 2025 o Urano entrando definitivamente em Gêmeos. E aí a parte de mudança de comunicação vai ser muito interessante, né? As formas antigas de comunicação vão ser substituídas. Então a gente ainda está vivendo um sistema avançado, mas que vai ser substituído a partir dos próximos 7 a 14 anos, no período que Urano estiver em Gêmeos. Toda a parte de conceitos de aprendizado, né? Avanços tecnológicos, nessa parte de mobilidade, veículos, tudo isso vai ser realmente muito forte. Quando ele teve, em 1942 a 49, teve a primeira experiência de reação nuclear que envolveu a fissão do isótopo de urânio e também a bomba atômica em Hiroshima e a bomba atômica em Nagasaki. Aqui no Brasil foi criado uma nova moeda. Perdão. No Brasil foi criada uma nova moeda, que é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi bem exatamente quando entrou o Urano em 1942, na sua entrada definitiva. Essas partes de movimentos mundiais, né, bem rapidinho, a gente tem também o fim da Segunda Guerra. Então, a primeira reação em cadeia, quando ocorreu, né, em 42, tem dessa parte da parte nuclear, né, teve o fim da Segunda Guerra Mundial e a fundação da ONU, Organização das Nações Unidas. Foi nesse período. E também, se vocês pegarem e voltarem antes, 1781, dia 13 de março de 1781, Urano também estava em Gêmeos. Pois é, e aí ele foi descoberto. E quando ele estava em Escorpião, aí foi descoberto os anéis. Mas isso foi lá na frente, 70 e pouco, né? 1970 e pouquinho. O importante é que Urano ele traz uma nova forma de se relacionar com a comunicação, né? Com o comércio. Então aqui no Brasil a gente viu a moeda. Vamos passar para outro. Bem, vamos por aqui, ó. Urano em Câncer. Urano em Câncer, ele esteve num momento importante, a gente vai relacionar a casa 4, relacionar a família. Entrou em 1948, voltou para Gêmeos. Depois entrou definitivo em 1949 e ficou até 1956. 55 também e 56. 55 chegou a entrar em Leão,
Não está escrito aí, mas ficou em Leão, depois voltou. Então, algumas pessoas que nasceram em 55 já não tem Urano em Câncer, né? Então tem que olhar o mapa, todo mundo. Todas essas pontas vocês têm que olhar nos programas, tá? Assim, para ver a pessoa que nasceu. Às vezes não é o ano exato, né? Tem que ver a data. Agora, o que aconteceu em Câncer teve uma reviravolta doméstica, onde foi contestado a estrutura da família. Né? Opa, aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Estrutura da família, sabe? Agora, quem tem Urano em Câncer, né, tem intuição, consegue ajudar com a intuição, ela identifica as tendências para onde o povo está andando, né? Para uma pessoa particular, ela consegue sentir o que o outro pensa, o que o outro sente. É uma sensibilidade maior, né? E a vida familiar, a vida doméstica foi mudada completamente a partir dali. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser colocado é a pílula anticoncepcional. Ela foi inventada em 1951, já no meio do processo. Isso, Urano estava bem no meio de Câncer. Isso revolucionou muita coisa. As famílias começaram a ter um certo controle de natalidade a partir daí. A mulher começa a ter um certo controle do que ela quer e do que ela não quer, se ela quer ter filhos ou não. E isso realmente foi uma grande revolução. Acho que dos poucos exemplos que eu estou dando de cada signo, a anticoncepção, a pílula de anticoncepcional é uma das maiores revoluções, né? Também teve o primeiro computador comercial, também no mesmo ano. Então, imagina, o computador comercial, ele foi indo até virar um computador pessoal, um computador que você vai ter em casa. Então, começou com esse processo em casa. Foi estudado também sobre a estrutura do DNA, isso já no finalzinho, em 1953. Então, a gente tem anticoncepcional, tem a estrutura do DNA e o primeiro computador. Além disso, naquela época, houve realmente uma mudança onde começaram a ter mulheres muito ricas. Tinham mulheres, uma princesa que era a mulher mais rica do mundo naquela época, né? E também foi a era da televisão. Então alterou a sua relação em casa, a relação na família. O encontro familiar incluiu a televisão junto. Tudo que tiver a ver com família é muito importante. Então a gente tem televisão, controle da natalidade, que eu acho que isso houve um freio, né, perceptível na taxa de natalidade a partir dali, né? E ao mesmo tempo as família começou a ter famílias, aparecer publicamente, famílias inconvencionais, né? Famílias onde mostra mais tanto família infantil, família mais velha. Você começa a ter uma distinção de famílias, você começa a perceber nesse momento, 56, que a família já não é mais igual antigamente, né? Até então, ela se reunia, era toda certinha e tudo mais. Então, a partir dali, deu uma grande mudada. Vamos para o próximo. Bem, vamos para Urano e Leão. Urano e Leão também entrou em 55, voltou para Câncer, em 56 entra definitivo e sai em 1962. Aí a gente vê muita força de vontade, criatividade, são pontos fortes, né? Individualidade, a gente tem essa parte de movimentos internacionais, a gente tem assim, o primeiro satélite artificial, o Sputnik, que ele entrou em órbita, foi em 1957, tinha acabado de entrar em Leão.
A CEE, né, que é a Comunidade Econômica Europeia, criação da Comunidade Europeia, que depois virou a União Europeia. E a gente tem também o Fidel Castro, isso é interessante saber, né, porque o Urano em Leão a gente vê alguns líderes, né, tanto líderes presos, tanto líderes que autoridades mortas que perderam de uma hora para outra a força, e outros que conseguiram se levantar. Um deles é o Fidel Castro, né, que liderou a Revolução Cubana. Isso começou em 59. Aqui no Brasil, o Juscelino Kubitschek inaugura Brasília. Tinham várias exposições de arte pop. Tem muita parte sobre filhos, independência de filhos, liberação de coisas individuais, ou seja, a pessoa começa a expor a sua arte, os seus conceitos. Então a gente tem desde homossexualismo também e aborto muito forte nesse período. Começando as contestações e as buscas pela liberação desses temas. É interessante falar sobre Urano em Virgem, porque ele começa a falar um pouco da natureza. Finalmente volta os temas da natureza. Vou colocar mais para cá. Aí. O que acontece? Toda a parte vinculada a envenenamento, poluição, cigarro, fumo, né, começa a ser associado a câncer e as doenças imunológicas e doenças que são correlatas a esses produtos de poluição, envenenamento, tudo. Então começa uma nova forma de se relacionar com a Terra, que é a parte da ecologia, e começam encontros internacionais que estão até agora. A partir desses anos, quando Urano entrou em Virgem, começou encontros internacionais para falar sobre o meio ambiente, para falar sobre o que vai ser do planeta, né? Bem, quem tem Urano em Virgem também tem uma certa tendência a ver as mudanças dos empregos, tanto em escolhas ou de repente por algum motivo a pessoa tem que mudar. Dentro do trabalho você cria coisas novas, é inovador dentro do trabalho. Tem como se tivesse muitas ideias, ricos em ideias, né? Métodos mais precisos, mais práticos, né? E até a imaginação desse eixo Virgem-Peixes começa a aparecer muito forte no trabalho. Então tem uma nova forma de se relacionar. Então toda a parte de informática que vai estar vinculado, essas pessoas que nasceram vão estar muito vinculadas a desenvolvimento de programas, né? A parte de assistência à saúde vai ter também muitas questões de mudanças, assistência à saúde e indústrias da agricultura e de meio ambiente, né? Tudo que tiver a ver com trabalho e trabalho vinculado à televisão também, né? Já começa um trabalho vinculado à televisão, que hoje a gente já vê numa outra situação, a gente já vê esse avanço que foi para YouTube, Instagram, internet, né, toda essa parte. Mas essa época de Urano em Virgem, esse pessoal, eles já estavam já começando a delinear os padrões que a gente vive atualmente. Nessa época, quando Urano entrou em Virgem, o primeiro homem a sair da atmosfera da Terra, que foi o Yuri Gagarin, foi em 1961. Também nesse ano foi criado, foi construído, né, a divisão na Alemanha, o Muro de Berlim. Nesse período, teve também o primeiro transplante de coração, em 1967. Teve a Guerra dos 6 Dias, em 67 também.
Então foram novas formas de guerra, uma guerra mais rápida, né, mais precisa, mais cirúrgica, né? E aqui no Brasil foi criada a fundação do FUNAI, né, Fundação Nacional do Índio. Esse é um assunto também importante, a gente está agora entrando com Urano em Touro, esse assunto está sendo retomado, né, para ser revisto e, se possível, cada vez melhor para todos. Nesse período de 62 a uns 67, mais ou menos, 63 a 67, bem quando Urano estava em Virgem, também teve uma coincidência que Plutão também estava em Virgem. Então tem assuntos que às vezes a gente confunde, a gente pensa que é de Plutão, pensa que é de Urano. É um período de uma grande transformação vinculado a essa parte de meio ambiente. Então tudo que a gente fala de ecologia, meio ambiente, realmente veio a partir desse período entre 61 a 69. Vamos para o próximo. E tudo que foi criado nesses períodos... calma aí, faltou colocar Urano em Libra, calma aí. Pronto. Então assim, tudo que foi criado nesse período tinha a ver com relações, uniões, então independência, a dúvida era independência ou a relação. E aí, a partir daí, começa a ver se as relações, que tipo de relação, de intimidade você vai ter. Se são relações instáveis ou incomuns. Hoje você vê na internet tudo quanto é tipo de relação, mas começou a quebrar a relação nesse período, ou oficializar, né? E quando Urano estava em Libra, também foi de 1968, voltou para Virgem e entrou definitivamente em 69. E quando entrou em Escorpião foi em 1974. Então o que a gente tem? A gente tem comunidades com união livre, direitos, deveres iguais, sabe? Começou a ter uma nova forma. A moda era isso, a mudança radical e muita coisa vinculada a comunidades, né? Nesse período, vocês vão ver depois, Netuno estava saindo do Escorpião, tinha aqueles momentos bem hippies, né? E de acontecimentos a gente tem alguns, vou citar alguns só, o Martin Luther King, que ele foi assassinado. Martin Luther King era um ativista muito forte, que ele lutava pelos direitos civis. Isso foi em 68. Em 68 também começaram a acontecer protestos, um atrás do outro, em vários países, protestos de estudantes. Em 69, o primeiro homem pisa na Lua. E o primeiro embrião da internet, ou seja, a primeira parte vinculada à internet, ela começa a aparecer com Urano em Libra. Chamava ARPANET. Bem, fora a internet, eu acho que a coisa mais importante é essa parte, as ideias que existem sobre casamento, sobre parceria, as leis que definiam, né, a parceria, né, começam a mudar a partir desse momento. Vamos para o próximo. Bem, aqui a gente tem o Urano em Escorpião. Até vou falar um pouquinho antes, porque tem muitas descobertas, né? Então eu comentei a respeito do Urano, né, que descobriram os anéis nesse período de Urano. Mas assim, o sistema de propulsão a vapor, os automóveis, toda essa parte, eles começaram realmente a influenciar nesse período de 1891 a 1898. Isso criou uma mudança radical e profunda na parte tecnológica, na parte de transportes. E depois, já num outro processo, 84 anos depois, de 1974 a 1981, a gente tem o raio-x. A gente começa a estudar os elétrons, começa a estudar melhor a radioatividade de urânio, cada vez mais, com mais controle.
Isso aumenta bastante os processos de medicina e também até de outros tipos de poderes, né? Então, poder é uma coisa muito importante, né? Você tem poder e liberdade. Urano em Escorpião, poder e liberdade, né? Então, você começa a mudar a sua forma de agir para alcançar seus objetivos. Esse pessoal que nasceu nesse período, 74, 75, 81, eles têm, assim, normalmente as amizades são mais profundas, as relações emocionais mais intensas, sabe? A pessoa mais profunda mesmo, né? A pessoa se reinventa. A cada tanto, ela se reinventa. E ela pode mudar a direção da vida e até mudanças físicas. É diferente de Urano em Gêmeos, que muda o tempo inteiro, pela curiosidade, pela vontade. Esse não, esse vai se aprofundando, né? Agora, quem pegou bem Urano em Escorpião e conseguiu captar a força, ele tem muita força de vontade. Então, assim, os avanços tecnológicos na ciência, como eu falei, né, assim, ciência reprodutiva, ciência médica, toda essa parte de embriões, tudo isso aqui foi cada vez mais avançado. Então, quem tinha necessidade de ter filhos, então, os métodos novos para fertilidade ou para infertilidade, né, ou distúrbios sexuais, começaram a aparecer novos tipos de cirurgias, né? E a parte também, como é casa 8, a gente tem muitas mudanças de impostos nesse período e requestionamento de impostos, né? Bem, fora o Urano, né? A gente também tem o Plutão envolvido, mas a gente pode colocar os primeiros casos de doenças causadas pela imunodeficiência brava, né? Que afetava mais, a princípio, os homens homossexuais, foi em 81, nesse período. Mas a gente pode estudar tanto Urano quanto Plutão, ambos em Escorpião, para a gente estudar a respeito disso, né? Ok, vamos para o próximo. Bem, Urano em Sagitário, a gente tem Urano em Sagitário 1897, e ele cruzou o século passado para 1904. A gente tem algumas descobertas importantes, ou novas tecnologias sendo avançadas e colocadas em prática, né? A gente tem o Zeppelin, o metrô, coisas importantes, né? O Zeppelin não está agora, muito difícil, às vezes você vê um ou dois em períodos de uma promoção, de alguma coisa assim que colocam, mas o Zeppelin saiu, né? Mas ele mostra esse processo da aviação. A aviação em 1903 ficou muito forte, quase no finalzinho de Sagitário, onde é o centro da galáxia, né? Então, assim, quando a gente tinha, sendo o universo, né, Urano num ponto específico em Sagitário, ele trouxe a aviação, né? A gente tem até táxis, tudo que tem a ver com transporte, tá vendo? Zeppelin, metrô, aviação, os táxis. Então, tudo que tem a ver com aventura, longas viagens. E nessa época começou a alterar leis de religião. Depois também a gente tem 1981, 1988, a gente vai ter um aumento expressivo de consciências cósmicas, experiências religiosas, expansão da consciência. E também na internet tem a parte do protocolo, o Transmission Control Protocol, né? Da Internet Protocol. O que é isso? Que foi o protocolo que é usado até hoje para todos os computadores conectados à rede. Então, tudo que tem a ver com uma viagem interna
Ou viagem mesmo, longa viagem, criações de universidades, toda essa parte a gente vai ver como o Urano em Sagitário. E essa parte de... Então, imagina quando tiver... A gente está entrando com Urano em Touro. Então, imagina quando tiver... Daqui a tantos anos, sei lá quanto vai ser, quando vai ter Urano em Sagitário. 7, 14, 21, 28... Né? Daqui a uns 40 e poucos anos. Vai ser uma outra forma de viagem. Para onde a gente vai viajar, né? Então vocês vão vendo esses saltos vinculados aonde Urano passa em cada signo. Vamos para o próximo. Você vê depois, vem Urano em Capricórnio. Eu vou dar 2 exemplos, né? Em 1904 até 1912, Urano rege o próximo signo, que é Aquário. Então imagina um Urano em Capricórnio, como é que é. O Brasil tem, na sua independência de Portugal, Urano bem no início de Capricórnio. Mas também tem uma confusão porque ele está junto com Netuno, diferença de 1 grau, conjunção 1 a 2, outra a 3 graus de Capricórnio. Mas Urano em Capricórnio, ele tem uma coisa de sistemas políticos. A palavra sistema político é muito importante, né? Urano em Capricórnio é ambicioso, bem consciente, né? Tem uma paciência, prático, né, para chegar a seus objetivos. E ele quer mexer com essa parte interna da estrutura da sua carreira. Então ele promove mudanças, né, nas tradições e nos pensamentos que vão criar uma nova forma dessa estrutura já existente, né? Então não é que ele vai mudar os detalhes, ele vai mudar a parte de estrutura, a parte de tradição e sempre com soluções lógicas, né? Inovadoras, né? Tem uma coisa de liderança também de negócio, uma coisa forte, né? As empresas passam por muitas mudanças, mundo corporativo, e esses grupos e organizações se juntam junto às empresas e trazem novas perspectivas comerciais, né? Câmaras de comércio entre um país e outro, tudo mais. Agora, como eu falei, antes, o Urano em Capricórnio é antes de Aquário. Então, como Aquário tem a ver com liberdade, as revoluções, né? Igualdade, humanitarismo, toda essa parte, imagina o que aconteceu antes. Então a gente tem esse período 1904 a 1912, a gente teve o Domingo Sangrento do czar Nicolau II, lá na Rússia. Que isso foi uma história muito triste que aconteceu, tentando eliminar uma possível revolução. Urano em Capricórnio, ele trouxe também, já nos anos entre 1988 a 96, ele teve o fim do Muro de Berlim, ou seja, a queda do Muro de Berlim. Começou a ter uma nova reestruturação econômica, mas de estrutura mesmo. Por isso que eu falei assim, são revoluções não em detalhes, elas são de estruturas, onde você começa a criar moldes de reestruturação nos estados e no comércio também. Estados, nos países, tudo. Teve a Guerra do Golfo, é o fim da União Soviética. Eu acho que a gente pode falar também sobre Plutão, sobre Netuno nessa época, e também o fim do Apartheid na África do Sul. Então tem realmente mudanças bem significativas com Urano em Capricórnio. Vamos para o próximo. Bem, Urano em Aquário
Urano e Aquário está em casa, né? E aí a gente tem 2 períodos que eu estou colocando, né? Na verdade tem antes também, mas 2 períodos, pelo menos os 2 últimos, que a gente vê entre 1912 a 1919. A primeira coisa que aconteceu foi a tragédia do Titanic. Isso foi o Urano em Aquário, né? E lá, naquela época, teve muitas renovações de arte, renovações de música, de cultura e do teatro, tanto naquela época quanto agora também, em 1996 a 2003. Só que em 1912 a 1919 houveram muitos avanços na aviação. A aviação, você vê quando estava em Sagitário, em 1903, só que foi mais forte ainda nesse período, uma evolução. As revoluções significativas no mundo, então essa da Rússia que eu falei antes, né? Então acho que foi aqui em 1917, teve na China, teve no México, revoluções importantíssimas, buscando a liberdade e tudo. Então quando eu falei sobre o Urano, que ele luta, ele quer libertar o passado, ele quer provocar revoluções, mas ao mesmo tempo, quando ele pega o poder, ele fica autocrático, totalitário. Então, é bom e é ruim é bom, né? A Primeira Guerra Mundial ocorreu nesse período. O desenvolvimento de comunicações ficou tão grande que o mundo inteiro soube dessa guerra. Nesse período de 1912 e 1919. O mundo inteiro sabia que o mundo estava em guerra, por isso que chamou a Primeira Guerra Mundial. Porque poderia ter, em outros momentos, guerras envolvendo vários países, mas não era consciente de todos. Essa não. A comunicação, juntou a comunicação e os interesses políticos de cada um, aí realmente começou a criar grupos e a Primeira Guerra Mundial. Bem Urano em Aquário. Agora, Urano em Aquário, ele tem uma alma independente. Então, assim, a pessoa não é convencional, né? O estilo de vida, a carreira, os interesses, e sempre imprevisível, né? As causas humanitárias, como eu falei de Aquário, né? Elas têm muito vínculo nesse momento. Então, elas começam a ter força e promover mudanças. Antes elas estavam lá, desde quando estavam em Virgem, com 1961, 1968, estava já buscando criar novas organizações, né, respeito à natureza, aos animais e tudo mais, mas começou a ter mais força e oficializar vínculos governamentais muito mais fácil, sem aquele esforço que tinha, de 96 a 2003. E realmente são muitos avanços tecnológicos, muitos, em relação a meios de comunicação, para aproximar um ao outro. Em 98, entra em órbita, né, uma estação espacial internacional, ou seja, bem característica de Urano em Aquário. Uma estação espacial internacional fica girando em volta da Terra, em órbita, né? E é criado o primeiro clone com uma ovelha, nesse período. Isso aí foi ano 1996. Bem, vamos para o próximo. Bem, vou falar um pouquinho mais rápido, né? Bem, Urano em Peixes, né? A gente tem vários períodos da história, mas eu estou indo bem rápido aqui, estou falando de 2 períodos. 1919 a 1927. É interessante que aí começa, em Peixes, né, a gente começa a ver a proibição do álcool, contrabandos, né, os álcools, a parte clandestina, a parte do cinema começou a se desenvolver muito nesse período. Muito. Se pegar o histórico do cinema, o Jung também, com os seus teoria do arquétipo, do inconsciente coletivo, ampliou a visão do inconsciente.
E a Liga das Nações vai à falência esse período, né? A gente tem também um período onde há muito idealismo. A gente fala que Urano em Peixes é idealista, carinhoso, simpático, né? Se desse, mudaria o mundo, né? E se envolve em grupos de empreendedores, de criatividade, grupos que usam mais a pineal, sexto sentido, e tentando ajudar a humanidade, né? Nessa época a gente tem o Gandhi, né? E tem épocas também, nesse 1919, 1927, de prisões coletivas muito grandes, né? Ao mesmo tempo, a década de 2000, ela assenta a internet. E a internet já entra organicamente no mundo do ser humano, como veículo de comunicação de massa, né? E 2008, 2009, com Urano já no finalzinho de Peixes, o mundo entra numa crise econômica muito grande. Urano em Peixes também ele reflete novos insights sobre os assuntos espirituais, aumenta o interesse pelo meio ambiente, repara que é uma oposição à Virgem. E as pessoas já falam disso, né? Começa uma preocupação grande das indústrias de petróleo, a mudanças significativas. O pessoal que trabalha muito com petróleo no Oriente Médio começou a buscar novas formas de sustento para os próximos anos, por perceber a finitude também, né? É isso, vamos para o próximo. Bem, Urano em Áries. Mas antes de falar de Urano em Áries, eu acho que eu pulei, sabe? Não sei se eu falei, uma coisa que eu sempre falo nas aulas, o Urano quando entrou em Aquário, foi quando foi criado o Pentium. Então, mudou a relação do computador, né? Então seria, vamos pegar aqui uma régua. Aqui, ó, eu estou falando aqui, ó. Quando Urano entrou aqui em Aquário, foi criado o Pentium. E essa parte revolucionou. Então, hoje, você tem num celular várias telas. Antigamente você trabalhava só numa tela, só num assunto. E de Urano em Aquário mudou. Então é interessante vocês estarem observando realmente mudanças significativas. Dá para fazer uma bela pesquisa, juntar e mostrar cada avanço, né, da entrada de um planeta num signo. Agora, quem tem Urano em Áries é um cara que aceita o risco. Aceita o risco da iniciativa, ele deseja buscar o novo, o diferente. Ele tem um traço empreendedor, um talento empreendedor, né? E tem muito a ver com tecnologia, porque começa um avanço novamente de tecnologia. Tudo começa a mudar, né? A gente tem Urano em Áries, a gente tem em 1927 a 1934, 35, nesse primeiro período, a gente tem a criação lá do Samuel Morse, que ele criou o telégrafo. Então a gente tem o código Morse, mas é do telégrafo. Aí começa uma época de mente livre, mente audaciosa. A gente está saindo disso agora, né? Várias iniciativas, startups, né? O Facebook é o mais forte. Ele começou com Urano em Peixes, mas esse período que ele ficou muito forte, se desenvolveu e ficou muito poderoso, é o Mercúrio com Urano em Áries, né? E o mais legal também, nessa época, 1927, 1930 e pouco, tinha uns 66 pessoas tentaram sobrevoar de avião, né, o Atlântico, sair de uma costa a outra, em vez de navio. E 66 não conseguiram. Aí o primeiro voo através do Oceano Atlântico ocorreu nesse período. Foi Lindenberg, né? Foi em 1927.
Então, a primeira coisa que a gente vê é que realmente cria-se um herói, né? O herói aparece, né? Nessa época também Stalin, ele assume o poder da União Soviética. Então já é uma nova forma de Urano e ao mesmo tempo um pouco mais violenta, né? Em 1929, quebra a Bolsa de Nova York. Em 1930, aqui no Brasil, começa a Era Vargas. E em 1933, ainda, você vê, está no finalzinho de Urano em Áries, né? O Hitler, ele se torna o primeiro-ministro alemão. Você vai ver que depois o Hitler tem o Sol a 0 graus, 1 grau de Touro. Quando Urano entrou em Touro, ele chamou Führer, né? Ele se intitulou como Führer. Mas, na verdade, é Urano em cima do Sol dele, não em relação a Touro, isso em relação a Urano em Áries, né? Esses líderes, você tem Stalin, Hitler, né? E em Leão também, né? Como eu falei em Cuba, né? Fidel Castro, né? E então essa parte de Urano em Áries, ela tem uma parte muito interessante, porque nessa última passagem, 2011 a 2018, a gente tem primeiro uma revolução que foi a primeira Primavera Árabe, que ela não é especificamente só de Urano em Áries. Havia uma quadratura de Urano, quadrado Plutão em Capricórnio. Mas esse período começa uma revolução, 2010, 2012, bem na entrada de Urano em Áries. E o legal dessa parte é que foi desenvolvido muita coisa com o cérebro, com a mente. Tecnologias, mas muita coisa inventada nesse período, muita, que vai começar a aparecer agora com Urano em Touro. A gente vai ver uma nova fase, eu já comento a respeito de Urano em Touro, já com os conceitos, ou já industrializados, ou já materializados, as ideias de Urano em Áries. Urano em Áries teve uma explosão de 1000 possibilidades, e as ideias que foram bancadas, por isso que essas startups, algumas foram bancadas, algumas foram acreditadas, e então a gente tem várias partes de Uber, né? Nossa, é tanta coisa, né, que teve nesse período, né, de criações, e sempre tem um líder, né? Então a gente tem líderes digitais, né? Tem um líder digital, Tim Ferriss, que ele é super famoso, né? Então agora a gente vai passar, né, por uma outra parte, que é quando Urano entra em Touro. Então ali em 1934, 35 ele sai. Deixa eu só preparar aqui, eu já falo dele. Mas esse Tim Ferriss, por exemplo, ou como Lindenberg, né, são o moço do Facebook, são pessoas heróis. Tem um outro chinês também, são heróis, são pessoas de repente falam, nossa, olha como o cara consegue ver. Então é um período que surge sempre um líder com iniciativas, com a mente mais aberta. Bem, vamos para o próximo. Bem, finalmente, né, a gente chega aqui a Urano em Touro. Urano em Touro realmente é a história viva nossa, a história atual, tanto Urano em Áries como Urano em Touro. A gente está saindo de Urano em Áries, né? Urano em Touro entrou agora definitivo, dia 6 de março de 2019, e vai sair em 2026, dia 26 de abril. Mas ele já estava no passado um pouco, né? Então tudo que tem a ver com segurança maior para os cidadãos, né? Segurança sim, segurança não. Então, atentados
a população e uma necessidade de ampliar a segurança dos cidadãos em qualquer parte do planeta. De repente, um lugar que não tinha ataque, começa a ter ataque. Então, segurança. As invenções são práticas, né? Na época, 1934, 35, até 42, a gente tem a penicilina, o radar. O radar é muito importante, né? O nylon, a caneta. Como eu falei, né, o Hitler começa com o Führer, né? Ele adota o título de ditador quando o Urano entra. Vocês podem ver, tem uma flechinha, é onde é o Sol do Hitler, mas é onde também está o Sol, o Urano nesse momento. Acabou de entrar em Touro. A gente tem a Guerra Civil Espanhola. Nessa época, um ano depois, a gente tem em 36, 37, o Picasso, ele pinta Guernica. E aqui no Brasil, instala o Estado Novo do Brasil. Estado Novo. E em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. Começa quando a Alemanha, Hitler, invade a Polônia. Eu sou descendente, meus avós são dessa Polônia e Romênia, dessa região que foi invadida, onde começou a Segunda Guerra, né? Bem, fora isso, né, a parte que tem importante são as mudanças econômicas, as finanças e os recursos minerais, recursos hídricos. O que a gente tem de interessante? Aqui no Brasil a gente teve tanto Mariana como Brumadinho com o objetivo de começar a mudar a forma de exploração ou de estoque, né, ou retenção desse lixo dos minérios. Vai ser revisto isso. Mas não é só isso. Tem vários minérios que vão ser agora, nesse período de 7 anos, eles vão estar sendo extraídos do solo, né? Então, a gente tem urânio, tem vários metais, minérios que são minérios que são minerais com valor agregado, né? Que vão ser usados, nióbio, tem muita coisa que vai ser usada para assuntos de tecnologia. Então começa uma nova exploração. Quando foi 1934 a 1941, o Brasil também começou, por lei, a aceitar essas explorações, né? Novas explorações. Então, a parte que vai ser revista é agrotóxico. E como o Urano ele joga para os dois lados, né, igual as duas almas, uma para cada lado, a gente vai ver tanto um lado bom como um lado ruim. Isso sempre, né, do Urano. E a parte legal é que as mulheres vão começar a ter um comando maior na área das finanças internacionais, né? Então a gente tem agora em processo, nessa gravação, o Brexit, né, que é também a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, para se desvincular. E é bom que não seja nesse início, porque o céu não está tão bom, mas vamos ver como vai ser a história, mas essa parte é importante, mas no fundo, quem está comandando politicamente é uma mulher. Na capa da Veja, acho que, não sei se foi Veja ou Veja São Paulo, mostra uma mulher muito fera na parte do comando financeiro de uma estrutura, de uma empresa, tudo. A gente vai ver muita coisa de comodidade vinculado à eletricidade, a Urano. Então a gente tem os patins, as bicicletas elétricas, elas vão estar vinculadas, essa bicicleta elétrica que já começou a estar no mundo, na primeira passagem de Urano em Touro, quando começou esses sistemas de você, Yellow aqui no Brasil, mas no mundo inteiro começou, você pega, o Itaú tinha antes, você vai lá e pega a bicicleta e você sai andando e coloca num lugar. Ela não é sua, ela é de todos,
né? Então, uma ideia bem uraniana, bem de liberdade, moderno, inovador, né? Humanitário, coletivo, olha quanta coisa, né? E nessa parte de conforto de Touro. E nisso a gente vai ver também, com certeza, na minha opinião, que a gente vai ver, além dos carros elétricos, além de uma outra forma de relação com os combustíveis, a gente vai ver também, então nessa parte de combustíveis, a gente vai ver até grandes marcas que a gente nem imaginava que são vinculadas, tipo motos e carros, né? Estando vinculado ao sistema novo de eletricidade e sempre vinculado a um conforto, né? Cada vez mais que o Urano for adentrando em Touro, isso vai ficar mais forte. Em casa, a gente vai ter o quê? Os robôs. Robôs no dia a dia, robôs no cotidiano, robô no teu trabalho, robô de estimação, robô sexual. Imagina, robô sexual, robô de estimação e robô no trabalho. Tudo isso já foi criado com Urano entrando em Aquário, sentido, desenvolvido e aperfeiçoado de Aquário, Peixes e Áries, né? E agora já está na hora de fazer. Os carros também não é só elétrico, vai ter hidrogênio, né? Ou até um outro sistema novo que vai começar a ver. Tudo que tem a ver com combustível. A parte de conforto, também a gente vai ter o quê? Hotéis, né? Mundos virtuais só para você relaxar. Tanto em casa como no trabalho. Você não precisa ir para algum lugar, ir para um spa. Vai ser vendido, não sei o que, ainda não sei o que, mas vai ser vendido sistemas para você ter relaxamento em casa. Igual tem umas músicas em hertz diferentes já no YouTube para relaxar, é mais do que isso, né? Um sistema na televisão, um sistema de óculos, um sistema para dormir, um sistema realmente para aumentar. A parte de nutrição é uma outra coisa também importante. Então vai ser revisto sistema de terra, sistema de água, né? Tudo que é o sistema da onde você extrai, né? E também começa uma nova relação de orgânicos e biodinâmicos e uma nova relação com os animais. Teve até uma aula que eu já até falei, né, que eu gostaria muito que nesse período de Urano entrando em Touro, que fosse proibido em alguns países os hábitos que não são bons para animais. Então, um deles que eu falo o tempo inteiro, não só eu, muitas pessoas, de parar com a indústria das penas para carnaval, né? Pena de pavão, pena de ema, de ganso, de todas essas coisas que fica usando para fazer uma fantasia, né? Então tentar mudar. E como tem a ver com Touro, o que eu sugiro é que critiquem essas beldades, essas mulheres maravilhosas que usam roupas vinculadas a animais, né? Eles só servem para isso. Eu acho que isso é um conceito desnecessário. Vai ser revisto leis também referente às terras, uso das terras. A gente vai ter também possibilidade de conflitos com índios, né, que a gente já viu isso aqui, mas não é só isso também. As terras no uso produtivo, né? Em relação à tecnologia e segurança, conforto, a gente tem já começou, né, essas crises dos aviões, né? Os aviões que estão caindo, específicos, vão haver uma tecnologia que não se confia, né? E o Touro precisa ter confiança, precisa falar, nossa, tá tudo bem, né? Então, a gente teve as quedas, né, em final de outubro, lá na Indonésia, depois na Etiópia. Isso foi também um marco da entrada de Urano em Touro, né? Isso já envolveu só até essa gravação, né? Depois a história vai continuar, mas tinham 13 companhias de aviações chinesas que pararam de usar. Óbvio que existe toda uma coisa, um negócio por trás, que a China também está desenvolvendo aviões chineses, made in China,
para competir com esse 737 MAX 8, né? MAX 8. E como tem a ver com crises econômicas e mudanças na economia, nas finanças, a gente também vai ver isso, porque o maior exportador dos Estados Unidos é a Boeing. Já tem encomendado 5.000 aviões, metade deles são variantes, né, desse 737 MAX 8. Né? Então, o que a história vai mostrar realmente começa um ciclo novo. Eu acho que tem a ver com segurança do cidadão, acima de tudo. Começa a espalhar uma necessidade de controle sobre essa questão, para que não haja problemas vinculados a... Sabe, você sai e volta para casa vivo, né? Isso é importante. Né? O Urano busca resultados concretos, por isso que você vai ver a política do ser humano nesse momento, ele vai querer ver coisas concretas. Em Yiddish a gente chama isso de tachlis, né? Seja concreto, positivo, fala uma coisa concreta. Né? Então tudo que for soluções, ideias, soluções inovadoras, elas têm que ser práticas. Né? Bem, acho que é isso aqui, né? Para a gente dar uma... Né? Eu sei que muita gente que nunca tinha mexido com o mercado de exploração de minério vai começar a mexer, e isso vai polarizar um pouquinho os poderes. Né? Não nesse momento, mas mais para 2023, 24, 25, 26. Quando 2026 chegar, o Netuno vai sair de Peixes e Urano vai sair de Touro. Então é uma super nova mudança. E Plutão já vai estar em Aquário. Então assim, aí a gente vai ver uma super nova mudança. A gente vai ter Plutão mudou de signo de Capricórnio para Aquário. Netuno sai de Peixes, entra em Áries, e ainda numa estrela fixa bem violenta. E Urano, que passa por Algol e depois passa nas Pleiades, entra em Gêmeos. E é tudo mais ou menos na mesma época. Então 2024, 2027 é um período de grandes mudanças, e se Deus quiser a gente faz outros vídeos ou alguém explica para vocês, tá? Espero ter sido útil, né? Urano, lembra, o que é Urano? Vou fazer um resumo rápido. Urano ele traz uma crise. E nessa crise, ele cria uma oportunidade para redefinir os valores. E aí, nisso, você realiza as mudanças necessárias vindas dessa crise. Urano, por exemplo, isso do avião, do Boeing, né? Criou uma crise. E nessa hora vai ser redefinido. Quem for esperto, cresce e mostra confiabilidade. A importância do conforto e confiabilidade, né? E segurança para os cidadãos. Então, no momento que um avião cai, o pessoal fala, não quero mais que o avião caia. Atentados, não quero que tenha atentados. Imagina, um maluco que vai lá e e mata todo mundo. Então, tudo isso tem a ver com a entrada de Urano em Touro. Então, a população começa a pulsar isso. Né? O Urano ele ensina a gente a lidar com o inesperado. Então, vocês veem, acontece alguma coisa... E você tem que se posicionar. Você tem que lidar com o inesperado. Algumas palavras-chave, novamente, que eu já falei no início dessa aula, que é Urano provoca revoluções. Ele tem a ver com liberdade, igualdade e fraternidade. Então ele liberta do passado. Ele é visionário, progressivo, revolucionário. Ele tem invenções, rebeldia, é o louco, é a loucura, insanidade, cheio de ideologias, a mente, o intelecto muito aberto. Ele é além do tempo e do espaço. Então ele pensa na individualidade no coletivo. Com exceção, quando está em Leão, você vê alguns líderes, né? Mas até os líderes, quando Urano estava em Leão, você vê muitos líderes foram mortos, muitos no mundo inteiro, né? Porque, na verdade,
a individualidade é para o coletivo. Urano é incomparável, e quando ele pega no poder, ele é autocrático, totalitário, ou super libertador. Ele é autônomo, a palavra autônomo, muito de Urano, ele modifica, ele é rebelde. É indignação, igual nós passamos em 2013, até agora, um processo de indignação. Foi quando Urano fez um aspecto muito forte no mapa do Brasil, mas a gente fala isso depois. Urano tem a ver com visão coletiva, consciência social. Ele é humanitário, inconvencional, excêntrico, diferente. Ele é arrogante. Ele é um planeta transpessoal, né? Então ele é o geracional. Ele é inovador, ele moderniza. Ele pode te prender e pode trazer a liberdade. Ele é a ciência e a tecnologia em si. A astrologia tem a ver com Urano. Avião, helicóptero, zeppelin, metrô, táxi, Uber, carros elétricos, etc. Liberta você com consciência, ou liberta da consciência. Gera vontade pelo novo, quebra de paradigmas, muda o que já está estabelecido. É o planeta das revoluções. É isso, pessoal. Eu vou parando aqui. Tudo de bom. Bem, pessoal, vamos começar a fechar, tá? Essa aula número 60, que já estava programada, então vai ter uma sequência. A gente está no início de Urano entrando em Touro e a gente já começou a entender um pouquinho do que significa esse planeta em Touro. Palavras-chave: economia, finanças, mas eu vou dar um pouquinho a mais. Segurança, conforto, principalmente segurança da população. Tudo que tem a ver com atentados, tem que tomar muito atenção, porque o mundo vai ver que precisa cuidar, preservar cada pessoa, cada semente. É a função do Touro. Então não é uma coisa familiar, mas é uma coisa assim, tem que tomar cuidado com essas pessoas que têm problemas mentais ou emoções muito fortes, não trabalhadas, que a tendência delas não são suicidas, são homicidas, né? Então aqui tem que estar atento nesse eixo de Urano em Touro. Mas não é só uma violência que uma pessoa, um grupo pode fazer, né? É mais do que isso. Também tem os nutrientes, os remédios, os agrotóxicos. De repente, imagina um montão de gente percebe novamente, igual foi aqui, quando Urano estava aqui, começaram a perceber o fumo, os agrotóxicos, que o problema dá câncer, tudo. Então aqui, que é um elemento terra, como Virgem, como Capricórnio, esse triângulo, toda vez que Urano está em terra, é falado sobre a natureza. Então aqui a gente vai precisar preservar a natureza. E o que é preservar a natureza? São milhões de ações, cada um no seu setor, no seu segmento de preservação. Quando é aqui em Capricórnio, essa turma que nasceu aqui vai estar atuando aqui. Então são jovens que vão estar trazendo, olha, precisa cuidar do planeta. Precisa preservar o solo, precisa preservar a água, precisa parar de usar os animais com essas bobeiras, tipo Espanha, essas touradas, ou aqui no Brasil o carnaval cheio de plumas, tudo mais. Aliás, se um dia alguma dessas super lindas modelos, e modelos homens, mulheres, escutar essa aula, né, para de usar essas penas no carnaval, né? Você está sendo mal vista no sentido do que você está fazendo nesse período com Urano em Touro, né? Use outros adereços, que não precise usar numa escala tão grande os animais só para retirar penas, plumas e tudo mais, couros, né? Então preservar a população no sentido de segurança, sentido de segurança alimentar. Você vê que cresce mais a parte de vegano, começa a estar um pouquinho mais forte, já não é uma coisa de um segmento específico.
economia, finanças, começa a ser liderado por mulheres. Então a gente já tem, nessa transição que a Inglaterra está se posicionando, se sai ou não sai, quem é que está liderando é uma mulher. Mas é mais que isso. Vocês vão ver que nesse período, várias mulheres vão se despontar. E, bem, é isso. Eu acho que eu já falei bastante, né? Ele entrou definitivo agora, dia 6 de março, sai aqui em abril de 2026. Quando sair, Netuno sai aqui de Peixes, entra em Áries, e um pouco antes, o Plutão já vai sair de Capricórnio. Ou seja, a gente realmente está passando momentos muito diferentes. Então, começa com esse aqui, depois em seguida, o Plutão, Saturno, Nodo, que agora, todo esse período de março, começa um ciclo super novo. Eu sei que essa aula é de Urano, mas eu vou dar uma coisinha que vai ficar. Esse período de março é um período completamente diferente, porque a posição planetária, inclusive de Urano, de todos os planetas, ativam os eclipses que estão ativos. Então, tem muita mudança climática, muita morte, muita renegociação, reestruturação, atentados, é um período diferente, mas não é que é Urano em Touro, é a posição planetária. Então a gente tem um eclipse que vai ser aqui a 24, outro eclipse que vai ser aqui a 10 graus. Então até o ano novo, que vai ocorrer dia 20 de março, que é daqui a pouquinho, provavelmente quando eu lançar o vídeo, já vou ter gravado a aula 59, e aí já lanço esse aqui, mas já é próximo a dia 20. Quando for 20, vocês vão ver que o meio do céu do Brasil vai ser exatamente no grau do eclipse. Então vai acontecer um montão de coisa. Essa parte do presidente, ou ele se posiciona muito bem, ou ele vai ter muitos problemas sérios mesmo, né? Porque é a faixa, a cúspide do meio do céu, na revolução, na entrada do Sol em Áries, no ano novo astrológico, é exatamente aqui o meio do céu. E a Lua não está muito bem posicionada. Então a gente tem que ver se a pessoa consegue resistir a toda essa pressão, ou ele cria realmente coisas novas, né? A tendência, do jeito que está, é que vai ter realmente problemas. Então, é um período extremamente importante. Para fechar a aula mesmo, o mais importante é que Urano é o planeta dos astrólogos. Então, parabéns, mais um novo ciclo. A astrologia vai entrar num sistema de cuidar, de preservar. Então a gente vai ver astrologia com coaching, astrologia com constelação familiar, astrologia com medicina. São coisas que eu já faço, vocês sabem, mas é uma coisa que vai se expandir até que vira um normal. Vai chegar aqui no finalzinho, as pessoas já vão achar normal. Olha, pela casa derivada, não sei o que, o teu bisavô, não sei. Você consegue chegar em outras formas, chegar no núcleo da alma familiar graças a Urano em Touro. Vai ficar muito mais evidente. Então, parabéns aos astrólogos que estão recebendo uma carga nova, e os astrólogos são todos os astrólogos, não importa a linha, seja ela chinesa, védica, cabalista, tradicional, ocidental, do time tal, não importa, isso tudo é números e chegam aos mesmos lugares. Quando você interpreta sem ver números, aí você dá a tua opinião pessoal, mas quando é números não mentem, é muito legal. A astrologia está num nível muito mais avançado, graças a essa frequência desse planeta Urano. Por isso, eu fecho a aula agora, agradecendo vocês que escutaram, espero que vocês tenham gostado. A aula de número 60 termina aqui, 60ª aula do curso que eu estou dando, Astrologia Básico Intermediário, 2018-2019, tá? Tudo de bom.